Boa tarde, meus queridos irmãos. Meu nome é Sônia Lima, sou trabalhadora da Casa Espírita SECA, Centro Espírita Casa de Amor, que fica em Macapá, capital do estado do Amapá. Mais uma vez, hoje estamos aqui para a gente tratar o nosso tema da palestra pública de domingo. Nós vamos inicialmente começar com uma prece, rogando aos Espíritos a clareza destas palavras. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui para nos colocarmos à disposição da Tua seara e para que sejamos instrumentos hábeis nas mãos da espiritualidade amiga, executores dos Teus pedidos, Mestre. Derrama sobre nós a luz da paz, a luz do perdão, a luz da sabedoria, da humildade e da compaixão, e que possamos hoje passar para os nossos irmãos o que Teu Evangelho ensina. Por isso, Pai, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. O tema que nós vamos trabalhar hoje do Evangelho está no capítulo 15, entre o item 1 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livro que nós temos aqui. A bênção do trabalho. Ajuda-te que o céu te ajudará. O trabalho, meus irmãos, é um princípio criado por Deus que provém também do princípio da lei do progresso, É um princípio criado por Deus para a melhoria da humanidade, para o crescimento da humanidade, não só o crescimento moral, mas intelectual e material. Então, assim, a lei do trabalho, ela é uma lei natural que Deus criou para nós. E desde pequenininho a gente ouve alguns provérbios, alguns comentários no sentido faz a tua parte que Deus te ajudará. Quem cedo madruga, algo assim que eu não me lembrei, me faltou agora. Deus ajuda quem cedo madruga. Pronto. Desde pequenininho, a gente é colocado a aprender o trabalho, a ver a importância do trabalho, não só para suprir as questões materiais. Alguns jargões também que a gente ouvia assim, mente vazia, Oficina do diabo. Ou seja, a pessoa desocupada, sem muito o que fazer, acaba pensando bobagem, pensando besteiras, enfim. Mas a lei do trabalho que Deus criou para a humanidade, ela tem um objetivo. E qual é esse objetivo da lei do trabalho? É o progresso da humanidade. Quando o planeta foi criado, nós fomos criados como espíritos primitivos, nós trabalhávamos só a nossa sobrevivência, trabalhávamos para comer, começamos a buscar por abrigo, para nos guardar das intempéries do tempo, chuva, frio, sol. E nós fomos crescendo, fomos desenvolvendo pelo trabalho a inteligência. Fomos crescendo, desenvolvendo a inteligência, porque essa necessidade de suprir o que nos faltava foi nos impulsionando ao trabalho. E impulsionando a gente ao trabalho, a gente passou a desenvolver a nossa inteligência.
Por exemplo, nós começamos a descobrir fogo, né? Bate a pedra daqui numa palhinha, como se fazia antigamente, né? Saía aquela faísca, pegava na palha, o fogo aparecia. E esse fogo era usado para nos aquecer, era usado para iluminar as noites escuras que a gente vivia nas cavernas, em comunidades. Depois nós descobrimos que este mesmo fogo servia para cozer o alimento. E aí começava a se desenvolver a nossa inteligência. Puxa, mas essa carne que eu mato e como para sobreviver, coloco no fogo, ela fica saborosa. Está faltando mais alguma coisa. Lava ela no mar. Pronto. Começou a descobrir o sal. Começou a perceber que a carne poderia ter outro sabor. E as necessidades que a humanidade foi passando, o trabalho foi impulsionando a inteligência para que a inteligência fosse descobrindo cada vez mais as coisas que melhorariam a vida do ser humano. Então, Deus criou a lei do trabalho para que o homem pudesse progredir, para que o progresso pudesse realmente acontecer. Começou-se primeiro por conta da necessidade material, e a busca de suprir essa necessidade material foi se desenvolvendo a inteligência. A inteligência, por sua vez, foi se aprimorando, e o homem, daquele estado primitivo, foi também evoluindo, precisou aí da necessidade não só de suprir a materialidade, como também a necessidade da melhoria moral, e para isso o homem precisava também desenvolver os sentimentos, né? Então a lei do trabalho, ela está muito intercalada à lei do progresso, não é? Eu lembro que no filme Nosso Lar, e a gente também tem isso no livro, André Luiz, quando chegou na colônia espiritual, ele passou aquele período de adaptação, de tratamento, e aí quando ele ficou bom, ele começava a passear no jardim da colônia, escutando música, encontrando alguns amigos, assistindo algumas apresentações, mas ele sentia que faltava alguma coisa. Puxa vida, eu sou médico, eu estou aqui à toa, né? E um dia ele foi convidado, eu não me recordo agora o nome do trabalhador, mas ele foi convidado a jantar na casa da família do rapaz que o acompanhava. E aí ele ficou surpreso. Mas que casa interessante, como é que se consegue essa casa aqui? Acho que era Sírio. O Sírio falou: olha, André Luiz, você precisa trabalhar. A nossa família conseguiu essa casa trabalhando, e aí a gente começou a ter bônus horas de trabalho, tivemos o merecimento de estar nessa casa. E aí André Luiz foi no Ministério de Assistência e foi pedir uma oportunidade de trabalho para o ministro. E o ministro orientou que ele trabalhasse, que ele fosse trabalhar na Câmara de salvo engano, na Câmara de Atendimento aos Recém-Desencarnados. E assim ele foi para lá trabalhar e tudo. Mas vejam vocês, a lei do trabalho, ela não é só para o mundo material. Ela não vale só para nós que estamos aqui, né, buscando crescer moralmente. Olha que interessante, ela também é uma lei que vale para o mundo espiritual. Então a gente já chega na colônia espiritual precisando desse bônus horas. André Luiz começou então
a trabalhar, né, lá na Câmara de recebimento, de recepção dos recém-desencarnados, e foi quando ele começou a ter direito a visitar a família, aos familiares. Olha que interessante. O trabalho proporcionou a ele o equilíbrio necessário para reencontrar os seus familiares no plano físico, os seus amores que ficaram. Ele só conseguiu isso por conta do trabalho, por conta da bônus hora que ele tinha e recebeu essa premissa de visitar os seus. Então, meus irmãos, a lei do trabalho, ela é uma lei que é muito exigida nos dois planos. Veja você, no plano material, eu preciso trabalhar para sobreviver, sem dúvida. Eu trabalho, primeiro, para suprir minhas necessidades. Segundo, procuro trabalhar naquilo que eu mais tenho aptidão, naquilo que eu mais gosto. Terceiro, esse trabalho me faz progredir, me faz crescer. E também permite que, desenvolvendo este meu trabalho, eu também alcance outros irmãos para ajudá-los. Eu aqui também preciso já começar a fazer o meu depósito de bônus horas. Eu estou trabalhando só para suprir minhas necessidades físicas. Esse meu trabalho não me permite também auxiliar o próximo? Eu não posso usá-lo também para ajudar um irmão? Como é que eu estou desenvolvendo o meu trabalho? Eu procuro fazer o meu trabalho de forma disciplinada, de forma honesta, de forma correta. Eu procuro trabalhar o melhor possível. Como é que eu estou desenvolvendo isso? E vejam vocês, não estou aqui falando tão somente do trabalho material profissionalizante que todos nós temos. Mas e o trabalho no bem? Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo o meu trabalho no bem com amor verdadeiro? Eu estou fazendo o meu trabalho no bem com disciplina? Eu estou fazendo o meu trabalho no bem com seriedade, com responsabilidade? Como é que eu estou fazendo o meu trabalho? Isso depende muito da maneira como eu estou interpretando, como eu estou atuando, como eu estou alcançando a melhoria dos meus irmãos. Então, meus amigos, a lei de progresso, ela está muito interligada ao trabalho. Ora, vejam vocês, foi através da lei do trabalho que nós conseguimos alguns progressos muito bacana. Por exemplo, começou um surto de sarampo no passado. E o trabalho, a lei do trabalho, forçou com que a inteligência se tornasse mais dinâmica e essa inteligência buscou a cura do sarampo e buscou a vacina disso. Então, meus irmãos, o trabalho desenvolve a inteligência e a inteligência atinge o entorno de tal forma que o progresso e a evolução geral também se alcance. Então, quando eu desenvolvo uma atividade, seja ela qual for, ela de uma certa forma está contribuindo para o progresso. Ah, mas é tão pequeno. Sabe, por exemplo, nesse universo do mundo todo, o meu trabalho como professor é muito pequeno, só tenho 30 alunos, 15. Meus irmãos. Mas Madre Teresa de Calcutá, questionada por um repórter que
virou para ela e falou assim: Madre, o seu trabalho é muito bonito, a senhora ajuda muita gente, mas é uma gota no meio de um oceano inteiro de pobreza, de necessidade. Daí a madre virou para ele e falou assim: é verdade, mas se você tirar essa gota desse oceano, ele certamente vai ficar menor. Então, meus irmãos, parece pequeno, parece pouco, mas se ele não tiver, esse universo também fica menor. O trabalho, por menor que seja, ele ajuda no progresso da humanidade, mesmo em que dosagens pequena a seu ver. Mas o importante é que no seu currículo, no seu registro, você desenvolveu um trabalho que com ele você conseguiu fazer com que aconteça a evolução material, moral, intelectual, num seio familiar. Meu Deus, é uma gota que já vai estar lá registrada. E essa lei de progresso, essa lei de trabalho, ela se faz necessária com a reencarnação. Porque é em cada reencarnação que a gente vai desenvolvendo o conhecimento, a inteligência e a cada encarnação desenvolvendo o contexto moral do nosso eu, do nosso interior, dentro das atividades que a gente escolhe para trabalhar. Por exemplo, André Luiz era médico no plano físico. Nós sabemos que na espiritualidade existe faculdades, escola, local para aprendizado de todas as ordens. Ele poderia ir para o Ministério da Educação, no plano espiritual, e dar aula sobre química, física, algumas matérias ligadas à medicina, para futuros médicos que iriam reencarnar com essa missão. Não é? Era um trabalho. Era um trabalho de magistério, de professor. Então, a contribuição que ele iria dar para o progresso era imensa, né? Na área da saúde. Hoje a gente está vivendo essa pandemia e vê-se a grande necessidade de trabalhadores nessa área. Não é? Então, meus irmãos, a lei do trabalho era uma lei que Deus colocou para a humanidade, tanto no plano físico como no plano espiritual, para a própria evolução dos irmãos e para também amparar todos os outros. O amor universal também está ligado a isso, porque a lei do trabalho nos impulsiona a trabalhar por nós e pelos nossos irmãos. E quando a gente se compromete a trabalhar pelos nossos irmãos, auxiliando no progresso deles, a gente está cumprindo essa lei. A gente está cumprindo essa lei que Deus criou. E fazendo com que o progresso aconteça, né, através do nosso trabalho ou do trabalho de qualquer outra pessoa. Você vê, os governantes, eles têm um trabalho que é fazer a gestão de um estado, a gestão de uma nação, a gestão de um município, mas o trabalho deles, se bem executado, avança numa comunidade de tal forma que o progresso é naturalmente concretizado. Bom, eu vou pegar essa verba e eu vou investir completamente na educação. Essa aqui na saúde, essa aqui na possibilidade de emprego para uns, e aí quando eu dou emprego para uns, eu consigo penetrar naquele contexto social daquela família e suprir as necessidades materiais básicas. Com as necessidades materiais básicas supridas, esses irmãos vão poder buscar o conhecimento intelectual, né?
E o intelectual, ele está muito próximo do desenvolvimento moral. E eu começo ali de uma forma que parece pequena, parece aquela gotinha, melhorar. Cumprindo com duas leis importantíssimas para a humanidade, que são os princípios da lei do trabalho e da lei do progresso. E o que dizer daqueles irmãos que abusaram do poder que tinham enquanto gestores maiores daqueles menores? Eu preciso reencarnar para fazer esse resgate, então eu vou trabalhar na condição do menor para poder sentir o que eu fiz quando maior, o que eu fiz com os menores. Mas eu só consigo isso com a lei do trabalho. Sem a lei do trabalho, meus irmãos, não há progresso. Não há progresso nem intelectual e nem moral. Então, esta lei é de suma importância. E dentro do nosso lar, nós temos que ensinar isso desde pequenininho para os nossos filhos. A gente não quer tirar ele do estudo. Digamos que o estudo é uma espécie de trabalho, mas é preciso passar para os pequenos em casa tarefas, porque isso desperta neles o senso de responsabilidade e faz com que eles também se sintam úteis, não é? A gente vê, é um problema social gigantesco e não é de hoje, o desemprego no nosso país e em vários lugares do mundo. E a gente sempre ouve, eu busquei emprego, eu estou desempregado, mas eu posso capinar, eu posso lavar, passar, eu posso costurar, eu posso fazer uma atividade que vai me deixar ocupado trabalhando, que vai suprir a minha necessidade naquele momento, sem que precise ser um emprego tradicional, com carteira assinada ou não. Mas é um trabalho. E quando a gente consegue e a gente desenvolve esse trabalho, isso traz uma autoestima, uma gratificação por espírito, né? Para aquele ser que está vivenciando aquilo. O trabalho, gente, é essencial. Não só para suprir as necessidades materiais, como também as necessidades morais. Quer ver como é bacana? Olha só, a gente trabalha, aí no final do mês a gente junta uns mantimentos e dá para alguém. Para uma família que esteja passando por grandes dificuldades materiais e aquilo vai suprir momentaneamente a sua fome, por exemplo. Tem outros exemplos, mas a fome é o principal. Aquilo traz uma satisfação. Puxa, eu trabalhei, eu pude comprar com o meu trabalho um pouco de comida para aliviar a fome daquele meu irmão. A satisfação é grande, a alegria é grande, porque é um trabalho abençoado. Eu trabalho para a minha subsistência, para a subsistência da minha família, mas eu ainda consigo, com o fruto desse trabalho, aliviar as dores. Aí a gente está conseguindo cumprir a lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso, na verdade. Eu queria ler um pouquinho aqui do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu marquei um trechinho aqui para a gente ler. Só um minutinho, cadê isso? Bem, segundo a interpretação moral, estas palavras de Jesus significam: peça a luz que deverá iluminar o seu caminho, e ela lhe será dada. Peça a força para resistir ao mal, e você a terá.
Peço o amparo dos bons espíritos e eles virão lhe acompanhar. E como se fossem os protetores espirituais de Tobias, eles lhe servirão de orientadores morais. Peça-lhes os bons conselhos e eles jamais lhe serão recusados. Bata à nossa porta e ela lhe será aberta. Então, meus irmãos, ajuda-te, que o céu te ajudará. É isso. Não peça, ai Senhor, eu estou desempregado. Não peça emprego. Peça meios e sabedorias para você conseguir um trabalho. Senhor, eu preciso ser contratada. Mas se isso não acontecer, Senhor, me dê coragem, me dê paciência, me dê luz para eu encontrar outro caminho. Né? Busca e você achará, mas busca de maneira prudente, com fé, não é? Após a busca dos bens e do conforto materiais, torna-se necessária a busca dos bens e do conforto espirituais. E é por esses ciclos de desenvolvimento que o homem transita da selvageria para a civilização. Pela necessidade da vivência desses princípios da lei do trabalho, que os espíritos superiores vêm auxiliar o homem nas suas atividades de pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções, todas utilizadas para o bem. Não é aquele cientista que fica ali trabalhando duro e tal. Uma hora ele descobre a cura do sarampo, como já foi de um monte de doença. Como a gente vê hoje os nossos irmãos cientistas buscando uma cura, uma vacina, uma luz para esta pandemia, para combater o coronavírus. Isso se dá pela força do trabalho. E a gente torce para que estes irmãos que estão nessa busca, eles possam ser agraciados por Deus nesse buscar e achar, nesse ajuda-te que o céu te ajudará. Que os céus possam ajudá-los a descobrir a cura. Então, meus irmãos, a importância do trabalho é para a evolução do espírito. Não poupe os seus filhos em casa. Eu não quero que os meus filhos trabalhem. Eu pago a empregada para fazer tudo, que eu não quero que eles trabalhem. É um erro, meus irmãos. Pague a empregada, sim, para auxiliar, mas deem a eles pequenas tarefas, para que eles sintam a satisfação e o prazer de serem úteis, de fazer alguma coisa. E isso já é um pré-ensinamento para o trabalho, tanto intelectual como para o trabalho moral, né? Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a Deus por essa oportunidade de trabalho, que Jesus penetre nos lares de vocês, que dê nesse momento tão difícil que a humanidade passa, paciência, fé, confiança nos desígnios do Pai, e que nos dê a sabedoria para que nós possamos absorver desse momento a mensagem espiritual que Deus está passando ao planeta, que nós possamos absorvê-las e colocá-las em prática. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Que Maria de Nazaré derrame em seus lares, em seus corações, as pétalas de luz e de amor do coração da Mãe da Humanidade. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até um próximo encontro. Boa noite.